Isaías 52. Acorde, acorde, ó Sião, vista-se de novas forças, enfeite-se com belos vestidos, ó Sião, cidade santa, porque nunca mais entrarão por suas portas os pagãos e os impuros. Sacuda o pó, levante-se do chão e venha sentar-se em seu devido lugar. Arranque do seu pescoço as correntes da escravidão, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu entreguei o meu povo para ser escravo, vocês foram vendidos por nada. Por isso vou resgatá-los sem pagar nada também. Pois assim diz o soberano, o Senhor: o meu povo foi maltratado e explorado, sem motivo algum, primeiro pelo Egito, depois pela Assíria. No passado eu libertei Israel, e agora o que farei? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi novamente escravizado e maltratado. Seus exploradores gritam de alegria, diz o Senhor. Eles fazem terríveis ofensas contra o meu nome, dia após dia. Por isso, vou mostrar ao meu povo quem eu sou, e eles conhecerão todo o poder do meu nome. Quando isso acontecer, o meu povo vai saber que sou eu quem lhe diz: sim, sou eu que estou aqui do seu lado. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem a Jerusalém: o seu Deus reina. Ouçam, os vigias gritam e cantam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Cantem de alegria, a uma só voz, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrará claramente a todas as nações o seu santo poder. Até o fim do mundo os povos verão a salvação do nosso Deus. Saiam daqui. Deixem para trás as coisas imundas, não toquem nelas. Vocês que vão levar de volta a Jerusalém os objetos do templo do Senhor devem se purificar. Vocês não precisarão sair da Babilônia às pressas, fugindo para salvar suas vidas, pois o Senhor irá à frente de vocês para guiá-los. O Deus de Israel será a retaguarda de vocês para protegê-los. Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Com seu sofrimento ele purificará muitas nações. Isaías 53. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles.
Por isso, eu darei a eles grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Isaías 54. Cante alegremente, mulher que não tem filhos. Alegre-se com uma canção feliz, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Alegre-se com uma canção feliz, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos que a que mora com o marido, diz o Senhor. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e fique bem as estacas. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos. Não tenha medo, você não será envergonhada. A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador será o seu marido. O Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como o Deus de toda a terra. O Senhor a chamará de volta. Você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito, como uma mulher que casou jovem e foi abandonada pelo marido, diz o seu Deus. Eu a abandonei por um breve tempo, mas agora, com um amor imenso, eu a receberei de volta. Num instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador. Como depois do dilúvio, no tempo de Noé, eu jurei nunca mais cobrir a terra com água, agora prometo nunca mais ficar irado contra você, nem tornar a castigá-la tão duramente. Os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. A aliança de paz que eu fiz com você não pode ser quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro, como uma folha na tempestade, eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. As torres da cidade serão construídas de rubis, as portas e os muros de pedras brilhantes e preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e as suas crianças viverão em paz e fartura. Toda a sua vida será baseada na justiça, por isso você não terá mais medo de seus inimigos, da violência e da guerra que ficarão longe de você. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. É por isso que esses ataques vão falhar. Você vencerá seus inimigos e eles se renderão a você. Eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir, mas no futuro quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você em um tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Isaías 55. Venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite, venham comprar e comer. Por que vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Vocês também darão ordens a outros povos, e eles obedecerão e virão até vocês, mas não porque vocês tenham algum poder especial. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder a vocês. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto ele está perto.
Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Vocês sairão com alegria e serão levados de volta à sua terra em paz. Montes e colinas cantarão de alegria à sua volta, e todas as árvores do campo baterão palmas enquanto vocês caminharem. Onde havia espinheiros, crescerão cipestres. Onde cresciam a roseira brava, crescerá a murta. Isso trará glória ao nome do Senhor e será como uma lembrança eterna que nunca desaparecerá. Isaías 56. Assim diz o Senhor: sejam justos e honestos para com todos, pois a minha salvação está se aproximando, e em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo e de vigiar sua mão para não fazer o mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E um homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Pois o Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus sábados, fizerem a minha vontade e se apegarem à minha aliança, eu lhes darei a minha casa. Na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Quanto a essas pessoas de outros povos que se unirem ao Senhor, para amarem o nome do Senhor e o servirem guardando o sábado, deixando de profaná-lo e para se apegarem à minha aliança, eu mesmo as levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Aceitarei suas ofertas queimadas e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o soberano, o Senhor que reuniu os israelitas exilados. Ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Venham, animais do campo, animais da floresta, venham comer. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos, são pastores sem entendimento que só cuidam de si. Cada um procura vantagem própria. Cada um grita: venham, vamos arranjar vinho e bebida fermentada e dar uma grande festa. Isso sim, isso é que é vida. E amanhã será ainda melhor, com mais vinho e festas do que hoje. Isaías 57. Os homens justos morrem e ninguém dá importância. Homens piedosos morrem cedo e ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que os justos são tirados para serem poupados do castigo. Eles encontram a paz para os justos e que obedecem ao Senhor. A morte é um descanso. Mas vocês, filhos de adivinhos, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem vocês estão fazendo pouco caso? Fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são pecadores por natureza, filhos de gente falsa e mentirosa. Vocês se entregam completamente à imoralidade sexual, adorando falsos deuses debaixo das grandes árvores. Vocês sacrificam seus próprios filhos nas grutas e cavernas dos vales. Vocês escolhem pedras lisas nos riachos e elas passam a ser os seus deuses. Fazem ofertas de bebidas e de cereais a essas pedras e as adoram. Vocês pensam que isso me agrada? No alto dos morros vocês cometem adultério, adorando outros deuses. Atrás de suas portas e dos seus batentes vocês penduram as imagens dos seus deuses pagãos.
Ao me abandonar, vocês tiram a roupa e deitam-se na cama com seus amantes que pagam para dormir com vocês. Então satisfazem os seus desejos impuros, oferecem perfumes e incenso como oferta ao deus Moloque. Vocês foram a toda parte, até as profundezas, para encontrar novos deuses. Ficaram cansados de tanto procurar, mas não desistiram. Vocês recuperaram as forças porque ficaram animados com o que estavam procurando. Mas por que vocês tiveram mais medo desses falsos deuses do que de mim? Por que vocês mentiram e nem se lembraram de mim? Não é porque há muito tempo estou calado que vocês não me temem? Além disso, vocês confiam na sua justiça e nas suas boas obras, mas nada disso poderá salvar vocês. Quando estiverem desesperados pedindo ajuda, vamos ver se a sua coleção de ídolos é capaz de salvá-los. Esses deuses não valem nada. O vento levará todos eles. São tão fracos que um simples sopro os fará desaparecer. Mas quem confia em mim vai possuir a terra e receberá o meu santo monte como herança. Eu darei a seguinte ordem: preparem um caminho, aplanem a estrada, tirem as pedras, tapem os buracos do caminho por onde o meu povo vai voltar. Assim diz o Alto, o sublime que vive a eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com a humilde de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde, coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Porque eu não vou continuar repreendendo o meu povo para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se eu fizesse isso, o espírito do homem morreria diante de mim. Acabaria toda a vida que eu mesmo criei. Por causa do terrível pecado da cobiça do meu povo, fiquei irado e o castiguei. Na minha ira, eu escondi o meu rosto, mas eles são um povo rebelde e continuaram a fazer sua própria vontade. Eu tenho visto tudo o que fazem, mas vou curá-los. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados. Nos lábios do que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz para os que estão por perto e para os que estão longe, diz o Senhor. Eu os curarei, mas os que insistem em me rejeitar serão como um mar bravo que nunca se acalma, lançado à praia, lama e sujeira. Para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus.